Eu trago uma palavra de Deus para alimentar o nosso coração, alimentar nossos irmãos com a palavra do Senhor e alimentar o meu próprio coração com a santa e bendita palavra de Deus. A meditação nas Escrituras Sagradas é o nosso alimento, é o alimento que nos mantém vivos, mantém de pé a jornada cristã. Eu vou pregar a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, versos 29 ao verso 34. Dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, pois já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Ele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E sabemos de João Batista, sabemos em grande parte porque o apóstolo João escreveu sobre ele. O apóstolo João foi quem mais escreveu a respeito de João Batista. Ele começa no versículo 15 do capítulo 1, escrevendo a respeito de João Batista, e vai até o versículo 42. Ele escreve João Batista em 4 momentos. Do verso 15 ao verso 18, João Batista conversando com a sua comunidade. Muita gente, muitos cristãos, acreditam que João Batista era um essênio. Os essênios eram judeus piedosos, pessoas tementes a Deus, que queriam viver uma vida piedosa, queria viver um relacionamento com Deus, conforme Moisés havia ensinado ao povo. Os essênios viviam em comunidades distantes dos centros das cidades, distantes de Jerusalém. Eles construíam as suas comunidades, os seus assentamentos, nos lugares desertos, principalmente às margens do Rio Jordão, as regiões desertas, sem cidade, sem habitação, sem povoado. Eles estabeleciam os seus assentamentos e adotavam o estilo de vida do campo, distante do movimento da cidade. Eles queriam viver uma fé genuína, uma fé muito íntima e pessoal com Deus, e acreditavam que fazendo isso, se isolando dos centros urbanos, se distanciando da polis da cidade, eles alcançariam o objetivo de viver uma vida com mais intimidade com Deus. João Batista é identificado como um essênio pelo modo de vida que ele adotou. Ele adotou um estilo de vida. O próprio texto da palavra de Deus, a própria Bíblia, descreve a maneira que João Batista se vestia, a maneira como ele se alimentava e o seu estilo de vida no deserto distante da cidade. Talvez seja por isso
ele seja identificado por muitos cristãos como um essênio. De qualquer modo, se ele foi um essênio, com toda certeza ganhou muito com isto, porque o propósito de vida dos essênios era um propósito de temor a Deus e de obediência à palavra de Deus. Você pode até questionar o método dos essênios, o método que eles adotaram para desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Mas você não pode questionar a intenção, o propósito, temor, a fé. Aqueles irmãos judeus, eles eram judeus que se ausentaram, que se afastaram da vida movimentada, agitada da cidade, para, acreditando assim, se aproximar de Deus e a palavra de Deus, a palavra do Pentateuco, das leis de Moisés. Pois bem, do verso 15 ao verso 18, o apóstolo João escreve sobre João Batista em uma conversa com o seu próprio grupo, o povo o qual ele se identificava. Como eu disse, alguns acreditam que eram os essênios. Do verso 19 ao verso 28, o apóstolo João fala de João Batista em um segundo cenário. O primeiro cenário, relação de João Batista com seu grupo. E aqui dos versos 19 ao 28, João Batista, a relação de João Batista com aqueles que foram enviados de Jerusalém ao deserto para se encontrarem com ele. E descreve o diálogo, a conversa e a relação de João Batista com aqueles que foram enviados. No verso 19, os judeus enviaram levitas, sacerdotes, João Batista lá no deserto para conversarem com ele e descobrir se ele era o Messias prometido na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Então, quando eles chegam lá, questionam, perguntam, e João Batista diz, não sou eu. Não sou eu o Messias prometido, não sou eu o Cristo que está prometido na lei e nos profetas. É outro que está vindo logo em seguida, ele está vindo atrás de mim, eu não sou nem digno de desatar as correias das suas sandálias. E no versículo 29, ou seja, do verso 29 ao 34, o apóstolo João descreve João Batista em outro cenário, e é justamente aqui do verso 29 ao 34 que eu li, que eu vou trazer a meditação da palavra de Deus. E do verso 35 ao 42, o apóstolo João descreve João Batista em quarto cenário, em que João Batista está conversando com os seus discípulos, está conversando com os seus próprios discípulos, dizendo que ele e os seus discípulos devem seguir a Jesus Cristo, devem deixar de ser os seus discípulos e passarem a ser os discípulos de Jesus. Mas eu vou me deter aqui do verso 29 ao 34 para trazer uma meditação pastoral para o nosso coração. No cenário em que Jesus Cristo está no Rio Jordão batizando as pessoas, os judeus que o procuravam para serem batizadas, e João Batista dizia, olha, minha gente, eu batizo com água para o arrependimento, ou seja, vocês que se arrependem dos seus pecados, eu batizo, e aqui está um elemento importante, muito importante, é a questão do arrependimento na fé cristã, na relação do homem de fé, da mulher de fé, com o Senhor Deus das Escrituras, requer
o arrependimento, é fé e arrependimento. Então, João Batista dizia às pessoas de fé, as pessoas que criam no Deus das Escrituras Sagradas do Velho Testamento e que tinham o Senhor Deus das Escrituras como o seu único Deus, o seu Deus pessoal, procuravam e ele dizia, é necessário arrependimento. Então vamos para o texto. No dia seguinte viu João Batista, viu Jesus indo de encontro até ele, descendo ao encontro dele no Rio Jordão, onde estava batizando, onde estava com as pessoas. E de repente levanta os olhos e viu que Jesus se aproximava e João Batista disse o seguinte: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso aí. João Batista conversando com as pessoas que estavam ao redor dele, que estavam com ele ali no Rio Jordão. E por que João Batista diz está aí o Cordeiro de Deus? Como que ele sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus? Em algum momento anterior a este, em algum tempo anterior a este, João Batista havia batizado Jesus e Deus tinha falado a João Batista: olha, João Batista, entre todos os que você batiza, aquele que você vir, o Espírito, uma pomba voando por sobre, é ele o meu filho, é ele o Messias, é ele o Cristo. E justamente na ocasião exata em que João Batista batizou Jesus Cristo, ele viu dois fenômenos. Primeiro fenômeno, uma pomba sobrevoando sobre Jesus, sobre ambos, ali no momento do batismo, e uma voz que ele ouviu do céu, a voz dizia o seguinte: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Naquele momento, João Batista, ao batizar Jesus, ao ver a pomba e ao ouvir a voz, ficou sabendo que aquele ali era o Messias, era aquele o qual a lei de Moisés e os profetas haviam prenunciado. Aqui neste cenário, ele já sabe que Jesus é o Messias, por isso ele diz: está vindo aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu batismo não retira o pecado do mundo. Meu batismo é porque as pessoas se arrependem, mas não têm condições de tirar o pecado do mundo. O que tira o pecado do mundo, o que tira o pecado das pessoas é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como assim ele tira o pecado do mundo? Como que o pecado é tirado da vida das pessoas? E João Batista está dizendo ele é o Cordeiro de Deus que morre pelos pecadores. E assim, o pecado não é imputado sobre o pecador, mas imputado sobre ele. Quando ele morre, isso acontece exatamente porque o pecado dos homens, o pecado do povo de Deus, é imputado sobre ele. E isso resulta em morte, porque o pecado traz morte. Não sendo Jesus pecador e sendo imputado sobre ele o pecado dos homens, logo ele morre e logo ele tem que morrer, porque pecado gera morte. Por isso ele diz: está vindo aí o Cordeiro de Deus. É o servo sofredor, é o Messias sofredor, é o enviado de Deus sofredor. Ele vem para assumir sobre si o pecado do povo de Deus, assumir sobre si. E assim ele será conduzido à morte. No verso 30, é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Esse que está vindo aí, minha gente, este que está vindo aí, é aquele o qual eu já disse reiteradas vezes. Ele é que é o primeiro. Ele é o que é o primeiro. Eu vim na frente anunciando aquele que é o primeiro. Eu vim na frente abrindo o caminho para aquele que é o primeiro. Eu vim na frente aplanando o caminho para aquele que é o primeiro passe. Ele tem a primazia. Não sou eu que tenho a primazia. Ele tem a primazia porque, apesar de eu ter vindo na frente preparando o caminho, ele existe
antes de mim. Ele é antes de mim. E olha que, historicamente falando, João Batista é mais velho do que Jesus 6 meses, na biologia, na história, no tempo e no espaço. Mas ele diz, ele existe antes de mim, porque ele é eterno. Ele não tem começo e não tem fim, ele é Deus. E Jesus Cristo é Deus, por isso que ele já existe, sempre existiu. E essa conversa é muito profunda. Conversa de João Batista com aqueles que estão em torno dele, à medida que Jesus se aproxima. Todas essas informações, João Batista está passando para aqueles que estão ao seu redor. Então ele diz, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ele é eterno, ele é Deus. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifestado a Israel, vim, por isto, batizando com a água, como eu já disse. Já afirmei. Eu vim na frente, batizando com a água, preparando o caminho para aquele que é o Cordeiro de Deus, para aquele que existe antes de mim. Uma relação bonita e um jeito bonito de exercer o ministério, de viver a vida cristã. E é tão bonito isso, o apóstolo Paulo ensina. E nós não podemos pensar de nós além do que convém, além do que somos. Ainda que a tendência natural do nosso coração é achar que somos mais do que realmente somos. Mas que, invariavelmente, nós imaginamos que somos além daquilo que de fato somos. Sempre erramos nesta medida quando nos avaliamos. Quando nos olhamos, sempre erramos na medida, ou quase sempre erramos na medida com a qual nos medimos. Sempre, ou quase sempre, nos equivocamos. É um equívoco triste, muito triste, achar que somos mais ou maiores do que realmente somos. E Paulo, em Romanos, a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 3, ele diz, não pense de vocês mesmos, não tenham a opinião sobre vocês mesmos, além do que de fato vocês são. Pensem sobre si com moderação, sejam moderados ao pensar sobre vocês. Sejam moderados para não acontecer de que se tornem equivocados à medida que se medem com uma medida maior do que realmente vocês são. Então pensem com moderação a respeito de si. Eu vejo em João Batista exatamente isso. Eu vejo João Batista pensando adequadamente sobre si, não se excedendo, ele pensa com moderação a respeito de si, quando ele diz aos seus seguidores, aqueles os quais ele tem poder de influência, que ele não é o Cristo, como no segundo cenário, ao qual mencionei anteriormente, eu não sou o Cristo, quando ele responde aos sacerdotes e fariseus que saem de Jerusalém e vão ao encontro dele. Aqui ele está conversando com aqueles que estão ao seu redor, com aqueles os quais ele está certamente discipulando para o batismo. Eu vinha na frente apenas preparando o caminho, mas ele é o Cordeiro de Deus, o servo sofredor, que assume sobre si, recebe sobre si os pecados do seu povo e morre no lugar do seu povo. E ele é eterno, ele é o Deus eterno. E o verso 32, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Por que eu estou afirmando que ele é o Cordeiro de Deus? Porque quando eu estava batizando, eu vi o Espírito descer sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba e pousou sobre ele. Sobrevoou e de repente pousou sobre ele, talvez no ombro de Jesus. A pomba veio e pousou no ombro de Jesus. É uma hipótese. Então, a partir daquele momento, eu fiquei sabendo que ele é o Cordeiro de Deus. E no verso 33, eu não o conhecia. Até aquele momento, eu não sabia quem era
o Messias, não sabia e se o Messias é ele. Aquele, porém, que me enviou a batizar, ou seja, Deus que o enviou a batizar com água, lhe disse: aquela pessoa que você vir descer o Espírito Santo e pousar sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, ele é o que é o Messias. Ele é o que de fato tira o pecado do mundo. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. E o verso 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Portanto, está aí. Está vindo até nós. Está chegando até nós. Isso João Batista dizendo para os seus. Está chegando aí. Olha ele aí. Ele é o Cordeiro de Deus, em primeiro lugar. Segundo, ele é Deus eterno. Terceiro, ele é o que batiza com o Espírito Santo. E mais na frente, em outro lugar, ele vai dizer, e também batiza com fogo. E em quarto lugar, ele é o Filho de Deus. E nós precisamos absorver, nós precisamos entender, assimilar, organizar na nossa mente, organizar no nosso coração, o testemunho de João Batista que fala alto, fala bem alto até nos dias de hoje, pelas Escrituras Sagradas, porque o apóstolo João escreveu sobre João Batista um propósito para nos dizer que João Batista, o homem que viu Jesus pessoalmente, o homem que batizou Jesus, o homem que conversou com Jesus, o homem que não brigou com Jesus para ser mais importante que ele, testemunhou a respeito do Senhor. É como se o apóstolo João estivesse dizendo, olha, povo de todos os tempos, de todas as eras, de todos os lugares, escutem o que João Batista tem a dizer de Jesus. Prestem atenção àquilo que João Batista disse a respeito de Jesus Cristo. E aqui estamos nós, prestando atenção no que João Batista disse de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é eterno. Ele batiza com o Espírito Santo. E ele é o Filho de Deus. Exatamente nessa sequência. Não é uma sequência cronológica, não é uma sequência lógica, é apenas uma sequência textual e até aleatória, mas textual. Precisamos organizar e colocar numa sequência que possa transformar a nossa vida. Precisamos colocar que Jesus Cristo é estes adjetivos que João Batista testifica de Jesus. Precisamos organizar no nosso coração, colocar na sequência que possa nos edificar. Precisamos sequenciar o nosso coração para que nos edifique. Louvado seja Deus. E aqui eu faço uma pergunta bem elementar, uma pergunta para você pensar. Você crê que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que não há outra forma, não há outra maneira de vencer o pecado na sua vida a não ser Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus? Você crê que Jesus Cristo é Deus? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo? Quero convidar você a crer nesta palavra e nesse testemunho do nosso irmão João Batista, do nosso irmão que nós não conhecemos, só conhecemos sua história pelas Escrituras Sagradas, mas que um dia esperamos conhecê-lo pessoalmente, quando Jesus Cristo voltar
estabelecer uma nova vida, um novo modo de viver. Nós vamos conhecer João Batista pessoalmente, mas o seu testemunho está valendo para agora. Eu vou repetir em outra sequência. Jesus Cristo é eterno, é Filho de Deus, é aquele que batiza com o Espírito Santo, é aquele que tira pecado, que coloca sobre si o pecado do seu povo. Você está achando esta pregação útil para você? Você está achando que ela é útil e necessária para a sua vida? Eu não tenho dúvida que ela também será para a vida de outras pessoas. Então agora, você tem uma missão de vida, é compartilhar esta pregação com outras pessoas. Valeu! A gente se vê na próxima pregação.